Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Antes de tudo aí peço perdão aqui pela demora para postar aí esse vídeo de fechamento. Para quem estava na sala ao vivo hoje pela manhã, ficou sabendo aí da notícia, infelizmente minha filha aí ficou doente esses últimos dias, durante o carnaval aí praticamente, tive que levá-la ao hospital e hoje tive que realizar esse retorno lá. Bom, então foi o horário que eu consegui voltar aqui para casa para poder realizar o fechamento aí para todos vocês, tá? Então, sem mais delongas aqui, peço gentilmente que você deixe seu joinha aqui nesse vídeo para ajudar a gente no canal. Nos comentários aí embaixo, vocês já sabem, é só solicitar o ativo que vocês gostariam que fosse analisado no fechamento de amanhã, tá bom? E se você não for inscrito aqui no canal, fica o meu convite para que você se inscreva, tá bom? Todo final de semana aí tem conteúdo para os membros do canal também, durante a semana também tem conteúdo para os membros do canal, então tem bastante coisa, tanto gratuito quanto paga aí na página de membros, se fizer sentido para vocês, é claro, tá bom? Vou rodar a vinheta aqui para a gente poder dar início no vídeo, bora lá. Então, bora lá, pessoal. Para quem pulou a vinheta aí, não esqueça do joinha, por gentileza, para ajudar aqui no canal, tá bom? Ibovespa no dia de hoje aí alta de 0,62%, respeitando a região de suporte de fundo anterior, mas a região ali, a média móvel do gráfico semanal, 127 mil pontos, 126.600 e a região da média aí nos 127 mil pontos, tá? Não gerou nenhum sinal de alta, que seria uma superação da máxima do pregão anterior. Pode ser apresentado, inclusive, aí na próxima sessão, amanhã, tá? Mas vai ser mais um sinal de alta entre as médias aqui no curto prazo, o que pode aí ser um sinal, um falso sinal aí mais uma vez, tá? Então, assim, vai ter que ter esse sinal, um fechamento acima da média e a continuidade do movimento. A gente teve isso nesse carinha aqui, só que a gente não teve a continuidade. Foi um belo de um candle, né? Mas a gente não teve a continuidade dele, né, na sequência. Então, precisaríamos disso. Pode ser um candle mais simples aqui, fechando acima da média, gerando sinal de alta, mas se ele der sequência, fica bacana aqui para a gente no decorrer aí do andamento do índice, tá? Caso contrário, se devolver aí, a gente já sabe, tem esse suporte nessa região dos 125.622 pontos, tá? E aí depois, um pouquinho mais abaixo, tecnicamente falando, a região dos 122.560 pontos, tá? Então seria o próximo nível de suporte, tecnicamente aqui de curto prazo, para o Ibovespa. Expectativa maior é de pelo menos ter essa tentativa de fundo aqui amanhã, tá bom? Mini índice na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 0,54%, tá? Gerou uma sinalização de superação da máxima do candle anterior aqui, tentando aí esboçar alguma tentativa de recuperação, lembrando, tem essa resistência toda aí de fundos anteriores, na faixa dos 129.900. Gráfico de 120 minutos, tivemos um repique sendo apresentado em direção à região da média móvel de 3 períodos, foi algo que a gente comentou aí na sessão, no fechamento de ontem, na realidade, perdão, que se tivesse essa sinalização aqui, a gente poderia ter esse repique. O duro é como foi apresentado esse repique, né? Difícil de levar aí, infelizmente, inclusive, eu não consegui aí realizar esse andamento dessa operação aqui. Eu tentei, mas não consegui, tá? Durante a live aí no dia de hoje. Enfim, bateu no nível de resistência, pode gerar sinal negativo, topo descendente, abaixo da resistência, e gerar uma nova movimentação baixista. Então, inicialmente, o foco seria na venda, na perda dessa mínima. Olharia para a compra só se abrir um gapzinho de alta e se sustentar acima dos 129.900, ou seja, gerar um saldo de alta aí em cima. Caso contrário, o meu foco ainda seria mais na ponta vendedora. Falando do dólar, na sessão de hoje apresentando uma alta de 0,09%, basicamente tentou superar a máxima do pregão anterior, chegou abrindo um gapzinho de baixa, segurando na média móvel ali do semanal. O viés segue mais negativo ainda, pessoal, de poder ter algo mais para baixo. Realmente, enquanto não voltar para cima da região aí dos R$5, perdão, tá? Tava sem o ajuste aqui. Enquanto não voltar para cima da região aí dos R$5, segue ainda no viés mais baixista, de poder ter algo aí em direção aos 4.940, 4.930, que seria a média móvel de 200 períodos, tá? Mas essa seria a expectativa. Gráfico de 120 minutos aqui, tivemos o gapzinho de baixa, tentativa de recuperação, e depois um retorno aí, mais uma vez, para baixo da média, e agora o fechamento levemente acima aí, tá? Segue bem bagunçado aqui, tá? Se a gente pegar, ó, bem definido mesmo aí, tá?
até no gráfico de 120 minutos aqui. Então, basicamente, eu aguardaria aí por sinalização de alta acima dos 985 aqui para comprar, ou se perder a mínima desse candle de alta já seria o suficiente para me chamar atenção para venda, ou seja, perder os 974,5 na sessão de amanhã, tá? Essa perda de mínima já seria o suficiente para me chamar a atenção aí de alguma vendinha, tá? Caso contrário, compra, só olharia se realmente tiver um sinal positivo aí acima desse nível de preço que eu mencionei, 984. Falando do DI, na sessão de hoje apresentou aqui uma leve queda de 0,30, chegou a cair bem mais na sessão, 0,95%, mas conseguiu se recuperar, então segue ainda na expectativa, apesar de ter perda de mínima aqui, de ter algo um pouquinho mais para cima, ainda testando a média aqui no gráfico diário, pessoal, na região dos 9,870, 980, tá? Ainda segue nessa tentativa aqui, tá? Mas o meu viés ainda é mais negativo de médio e longo prazo aqui pro DI. Falando da Petro, pessoal, Petro no dia de hoje apresentou uma belíssima alta de 3,2%, fechando na máxima, tá? Na máxima mesmo. Teve a sinalização de alta aqui sendo apresentada. Bom, eu tinha comentado com vocês, olha, eu guardaria pelo menos mais 2 aqui para gerar um sinalzinho de alta e abrir uma compra. A Petro já veio logo de cara aqui, tá? Então, para quem aí confiou nessa correçãozinha aqui, já pegou já uma baita de uma relação inspetona aqui. Deixa eu ver só. Seria basicamente isso. Hoje mesmo já teria pago 1 para 1,5 aí, tá? E o 2 para 1 muito próximo dos 42,54, tá? Então, assim, muito forte mesmo aí a Petro, tá bom? Mas a correção foi curta mesmo, tá? Então, tecnicamente, a média aí tende a não ir muito longe num único movimento, tá? Isso quer dizer que não vai romper aqui, Kaique? Não estou falando isso, tá? Mas tecnicamente aí pode não ir muito longe, pode corrigir aqui mais uma vez para depois dar sequência, tá? Por conta dessa correçãozinha mais curta realmente aí, tá bom? Mas firme e forte, mais uma vez na expectativa de romper a máxima histórica aqui, tá? Não tem nada tecnicamente pela frente aí na Petro, então rompendo essa resistência, pode andar aí mais uma vez, tá? No semanal teve uma leve perda de mínima aqui, 40,93, 40,85. Para quem saiu na oscilação de perda aqui, pode ser que tenha tomado uma violinada aí e a Petro tente ainda apresentar algo mais para cima essa semana, tá? Não tem muito o que fazer, pessoal. Infelizmente aí não tem mesmo muito o que fazer, tá? Enfim, suporte segue sendo a média móvel de 3 períodos, agora na região dos R$41 aqui. A Vale apresentou aí queda na sessão, 0,32%. Veio para perder mais uma vez a região de mínima de fundo anterior, gerando sinalização de saída para quem estava comprado aqui na tentativa de recuperação de curto prazo da Vale. Expectativa de poder dar sequência ainda nesse movimento de baixa, buscando a região do 63,70, ou seja, o suporte mais importante aí para quem está vendido é nessa região. Então, seria basicamente aí um possível alvo, tá, para essa venda. Para quem está comprado, todo cuidado, tem espaço para cair ainda mais, tá bom? E depois tem um gapzinho lá embaixo ainda, no 61,14. Falando agora das operações de swing trade, começando pelas que foram abertas. No dia de hoje, Itaúsa, alta de 0,58%, gerou uma sinalização de fundo aqui, basicamente, apesar de não ter testado a região da média. Expectativa boa de poder ter algo mais para cima. Então, estou comprado aí em Itaúsa, tentando pegar realmente esse movimento. Também abri uma compra em CSNA3, que no dia de hoje subiu 3,13%, gerou um novo sinal de fundo, já veio aqui esperando máxima, tentando confirmar pivô, uma expectativa boa de ter algo mais para cima, então também me posicionei na compra de CSNA3. Sigo comprado em CPLE6, que no dia de hoje chegou a apresentar alta, mas devolveu, fechou em queda aí de 0,49, tá? Sigo comprado, provavelmente vou reposicionar esse stop aí. E sigo comprado em Cielo, que já coloquei meu stop praticamente na entrada, então, enquanto não buscar minha saída, eu vou tentar buscar aí meu alvo no 5,48, tá bom? Atendendo aqui aos pedidos de análise, começando aí por BRAP4, na sessão de hoje, aí, basicamente perdendo o fundo anterior, mesma leitura de Vale, tá, pessoal? Então, para quem pede aí BRAP, é sempre a mesma leitura de Vale, tá bom? Tem gapzinho aqui embaixo, tem espaço para cair mais, o preço aqui é a região dos R$21,25, tá? É uma região de topo, mais esse gap, tem um gap de corpo aqui embaixo também, na faixa dos R$20,58. Todos esses níveis mencionados tendem a funcionar aí como suporte, tá bom? Então, possibilidade de alvo para quem está vendido e fiquem atentos aí para quem tiver um perfil arrojado querendo comprar aí contra a tendência, tá bom? Tendência de baixa, inclusive. A Aure 3, na sessão de hoje aí,
uma alta de 0,78%, mas nada mudou por aqui, tá? Segue ainda dentro dessa sinalização de topo que foi apresentada. Enquanto não voltar para cima da máxima desse grande candle de baixa, 13,29, não me chama atenção nenhuma aqui para compra de swing trade, tá bom? Nem swing trade, nem in position, nem de longo prazo aí por enquanto. CBAV3 na sessão de hoje alta de 2,75%, chegou a subir bem mais na sessão, chegou a subir 7%, testou a média inclusive e devolveu, né? Segue dentro do movimento de baixa, nada mudou, mesmo se tivesse fechado aí na máxima, não teria mudado máxima, nada, a não ser aí ter anulado o candle de ontem, mas não teria mudado nada tecnicamente falando, tá? Em cima do suporte de fundo anterior ainda, não abriria essa compra se alguém abriu aí o stop grande, abaixo da mínima de ontem, nos R$ 3,61. A resistência dos R$ 3,90 permanece válida. Depois um pouquinho mais acima, tem ainda a região dos R$ 4,02. Falando agora de BR Foods, na sessão de hoje aí, esboçou uma sinalização de fundo por aqui, fechando com alta aí de 1,06%, não confirmou o fundo, não fechou acima da máxima do candle anterior aqui, mas para quem abriu a comprinha aí, stop ali embaixo nos 14,01, tá? A resistência permanece válida aí desses dois topos na região dos 14,80, depois um pouquinho mais acima ali na região dos R$ 15,18, tá? Seriam esses os próximos níveis de resistência. Tendência de alta, só stopzinho aí embaixo para quem está comprado. VPAN 4 na sessão de hoje alta de 0,69, mas segue ainda dentro de um processo de correção, apesar da superação de máxima do candle anterior, não teria aberto essa compra, ainda prefiro aguardar algo mais próximo aqui da média, ou pelo menos mais alguns dias de correção, com as máximas descendentes para abrir essa comprinha, tá? Então tem suporte aí na média, nos 8,40, essa média subiu um pouquinho, 8,40, 8,50, tá? Mas olharia aí para compra uma sinalização de fundo, semanal tá bonito, mensal também, então ficaria atento aqui nessa sinalização. Por enquanto, não vejo entrada, tá? Mas vale ficar de olho. Para quem já está comprado, dá para deixar um stop abaixo da mínima do grande candle de alta, nos R$ 8,32. Natura, na sessão de hoje, aí apresentando queda de 2,5%, basicamente enfraquecendo bem essa região de fundo que foi apresentada aqui, essa sinalização de fundo que foi apresentada. Para quem está comprado, pessoal, stop nos R$ 16,10, tá? Perdeu a mínima do fundo, pula fora, porque pode esticar mais uma vez ali nos 15,50, inclusive tem um gapzinho aqui, hein? Um gapzinho ali, tá? Tem baita gap de corpo, mas tem um gapzinho aqui de preço também, se não me engano, mínima 15,66, 15,64, tem um gapzinho de 2 centavos aqui, tá? Então, perdendo essa mínima aqui, pulem fora aí os comprados, tá bom? Enfraqueceu bastante mesmo a expectativa aí dessa sinalização. Vou tirar isso aqui. Pine 4, na sessão de hoje aí uma alta de 1,21%, mas basicamente aí nada mudou, tá? Segue um pouquinho mais travada aqui ainda. Pine 4 respeitou bem a região aí dos R$ 4,80, né? 3 vezes seguidas, e devolvendo aí mais uma vez, buscando a média ali do semanal, tá? Sinalização de fundo permanece ainda lá, inclusive, tá bom? Se tiver esse sinal de fundo sendo apresentado aqui, se alguém tiver interesse em arriscar, ok, né? Joga um stopzinho aqui embaixo, nos R$ 4,12, pode vir alguém aí falar que é um oco, né? Um ocói, perdão, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, se fizer sentido para alguém, abre essa possibilidade de compra aqui, tentando pegar algo mais para cima. Para mim, eu não gosto muito, tá? Dessas entradas assim, que fecha abaixo aqui da média e tenta mais uma vez se recuperar. Não gosto tanto, mas fica a critério aí de vocês também, tá? Assim, essa superação seria uma possibilidade de stop, tá bom? As médias estão alinhadas, então daria para arriscar. O semanal está alinhado, o mensal também está alinhado, daria para arriscar aí, né, essa tentativa, tá bom? Mais uma vez, não é algo que eu faria, tá? Mas seria uma possibilidade aí para quem tiver interesse. Raiz 4, Raizen, na sessão de hoje, queda de 1,29%. O papel segue dentro de um processo de correção aqui no curto prazo. A região da média do semanal agora é o próximo suporte, nos 3,78. Com a sinalização de alta ainda acima desse nível de preço, pode chamar atenção para a compra aqui, tá? Também está dentro do sinal de alta lá no semanal, tentativa ainda de continuidade do movimento no mensal, então por isso aí essa tentativa ainda faria sentido aqui, as médias também estão alinhadas aí, tá? Então fiquem atentos, tá? Tá dentro aí de uma tentativa de recuperação aqui no curtíssimo prazo, tá bom? É um ativo aí até que bagunçado, né, se a gente visualizar, mas daria para arriscar algo aqui com menos capital, tá bom? Abaixo dos 3,78 eu já não faria nenhuma compra. Então, por exemplo, se viesse aqui de novo, aí eu já deixaria passar, tá? Não olharia para compra mais. Azul 4, na sessão de hoje, aí alta de 1,16%, que chegou a apresentar uma alta um pouquinho maior, né? Chegou a esboçar aí
quase 3% de alta, chegou a esboçar uma sinalização de fundo por aqui, mas cedeu, né? Perdeu força aí. Eu estaria mais voltado aqui para uma venda, pessoal. Se tivesse repique em direção à média e um sinal de topo sendo apresentado, eu olharia mais para venda. O semanal já perdeu ali a região de fundo anterior, o mensal também perdeu o fundo anterior ali, então já anulou aquela expectativa positiva que existia aqui de ter algo mais para cima, tá? E aí, com essa anulação, no gráfico diário, eu olharia mais para uma vendinha após uma tentativa de correção. Banco do Brasil, na sessão de hoje, praticamente estável, gerou uma sinalização de alta aqui, para quem abriu a compra, stop mais curtinho aqui, tá? Nos R$ 57,07, tentando pegar algo mais para cima aqui no papel. No longo prazo e no médio prazo aí, semanal e mensal, seguem firme e forte, né? Apesar dessa baita violinada aqui, seguem firme e forte aí na tentativa de continuidade a favor da tendência. Então, para quem está comprado, pessoal, só esse stopzinho aí mesmo no 57,07, tá bom? Vai ter resistência nesse topo aí, no 59,60 e depois a máxima histórica no 59,80. Rapid 4, na sessão de hoje, alta de 0,47. Papel aí que no curto prazo retomou uma tendência de baixa, veio testar a região de fundo lá nos R$ 10,40, basicamente. Na verdade, R$ 10,45. Esticou bem para quem tem interesse em compra contra a tendência. Existe a possibilidade na superação da máxima do candle de hoje e amanhã. Stopzinho curto, tentando pegar algo mais para cima em direção à média, direção à região de fundo anterior, ou até quem sabe ali a média de 200 períodos, tá bom? Para quem tem um perfil menos arrojado aí, o ideal seria aguardar o retorno do preço para cima dos 11,40 para abrir uma comprinha do swing trade no sinalzinho de fundo ascendente. E por fim, Sabesp, pessoal, no dia de hoje apresentou um gapzinho de alta e chegou a subir na sessão quase 6%, tá? Para quem abriu aí a compra até no gap aí, bom, vamos supor aqui na mínima, vai, do dia, se deixou posicionada, tá? Ó, pegou 2 para 1 ali na hora, né? Se abriu aqui e pôs na volatilidade, provavelmente também, deixa eu ver a volatilidade aqui, que era de 2,56, né? Na volatilidade não teria pego ainda o outro alvo, né? 2,56, tá aqui. Teria chego ali no 1 para 1,5, 2 para 1 estaria ali em cima, nos R$ 84,82. De qualquer forma, é um papel que está dentro de uma tendência de alta, na máxima histórica também. Para quem abriu a compra aí, eu já deixaria meu stop pelo menos no zero aqui, eu não sei se abriu em algum momento aí, onde abriu, tá? Mas eu deixaria o stop aqui, basicamente no fechamento desse fundo, nos 78,99, tá? Deixaria aqui, tá bom? Para quem tiver interesse aí de entrada, vamos ver no 120 minutos, tá? Tá tudo ainda dentro desse grande candle de alta, então essa sinalização de fundo aqui seria uma tentativa, joga o stop na volatilidade aí e tenta levar esse novo sinal de alta aqui dos 120 minutos pelo gráfico diário, tá? Se der continuidade, vocês vão entrar ali pelos 20 minutos, aí pelo menos sem entrar, né? Porque senão, pelo diário, a entrada vai ser na superação da máxima aqui do candle de hoje. Aí vai ser lá em cima a entrada, né? Então, seria essa tentativa, tá? Pelo gráfico de 120 minutos aqui. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí. Perdão mais uma vez aí pela demora, tá? É justificável, né? E amanhã estamos de volta aí com a nossa sala ao vivo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, um excelente restante de quinta-feira e até mais.